Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Tel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. Eu sou a Joa Goldstein, orientalista e mergulhadora, e hoje, dia 11 de dezembro, arrasada com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. E hoje nós estamos recebendo o professor Renato Levin Borges, mais conhecido como Judes, para a gente falar de um assunto que deve estar na pauta pelos próximos anos, que é a desnazificação. Então, Judes, você pode, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Posso, bom momento para todos, todas e todos. Eu sou o Judes, na verdade meu nome é, como tu disseste, Renato Levin Borges. Muita gente não me conhece assim, ou gente que me conhece academicamente não consegue conectar. A maioria das pessoas me conhece pelo apelido Judes. Eu sou professor de filosofia, sou formado pela PUC, bacharel e licenciado. Depois eu fui fazer meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Trabalhei com população de rua e fiz meu doutorado recentemente também. Uma das partes da minha pesquisa foi a fascistização a partir das redes sociais, essa nova extrema-direita global. Então, basicamente, é isso que eu faço na ordem acadêmica. Eu faço um monte de outras coisas fora disso, mas a parte acadêmica é isso. Perfeito. Se quiser contar das outras coisas, também pode. A gente gosta de saber. Tá. Muito bem, então. É gremista? Eu faço parte de torcida antifascista no Grêmio há muitos anos. A gente se organiza assim dentro e fora do estádio, faz essa disputa nos estádios também. Tenho banda de punk rock há quase 20 anos, então circulo no meio underground. Já fui parte de um coletivo que a gente criou em Porto Alegre, o coletivo Buber, coletivo que praticamente acabou congregando um espectro da comunidade progressista ou à esquerda que se vê isolado saindo da comunidade. Isso aconteceu por 2014, 2015. Faço parte do núcleo porto-alegrense do NEJ, núcleo de estudos judaicos, que tem lá com o professor Michel German no Rio de Janeiro, o centro das atividades. O Judes, assim como nós, também é judeu. Mais uma curiosidade. Judes, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar com a gente aqui hoje nesse domingo de manhã. Eu tava começando o roteiro do nosso episódio e aí eu percebi que a introdução do assunto, pelo menos as primeiríssimas linhas, ia ser exatamente igual ao do último episódio que a gente gravou, que foi com o jornalista Glauco Figueiredo e que deve ter ido ao ar antes desse. Então vocês vão reconhecer esse começo. Que é quando eu começo dizendo que eu acredito que grande parte dos nossos ouvintes esteja acompanhando esse aumento expressivo e muito veloz de casos de antissemitismo dentro e fora do Brasil. No episódio com o Glauco, a gente começa a falar sobre o que acontece nos Estados Unidos, especialmente depois das declarações daquele cantor Kanye West. No episódio de hoje, a gente vai tomar um rumo um pouco diferente a partir de agora, então acredito que a maioria dos nossos ouvintes estejam acompanhando os casos crescentes e velozes, né, no crescimento de antissemitismo no Brasil e no mundo, mas agora a gente toma um rumo para falar de Brasil especificamente. E nosso tema de hoje que é a desnazificação, que ela tem sido pauta de vários comunicadores desde o último 30 de outubro, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, e já foi, inclusive, tema de um bom episódio do Greg News na HBO, que ele fala sobre isso. Inclusive, ele consulta o Michel German e a Adriana Dias para falar sobre o assunto. Mas vamos lá, nós chamamos o Judes para falar sobre isso aqui, porque ele já se apresentou e vocês ouviram todas as credenciais, porque esse é um tema que vai ser difícil, né? Vai ser difícil, a partir de agora, desse 30 de outubro, colocar esses fascistas todos de volta do bueiro de onde eles nunca deviam ter saído, né? Não é um resultado de eleição que vai virar uma chave e mudar isso de um dia para o outro, né? Não é, passamos a faixa pro Lula e isso mudou, né? Mesmo porque as ferramentas continuam por aí, né? Exato. As tais notícias falaciosas, as correntes de Telegram, de WhatsApp e tudo mais. Então, talvez seja um pouco mais complicado desmontar todo o aparato. Mas, enfim, vamos conversar sobre isso. E como que a gente inicia um processo assim? A gente sabe que isso já foi feito no passado, na própria Alemanha, e a gente sabe que, embora tenha sido feito, essa conjugação no passado não dá conta, né? Ela continua o tempo
tempo todo sendo feita, porque não é uma coisa que você chega em um momento que você pode simplesmente levantar as mãos e falar, agora já acabou o processo. A gente vê que a Alemanha tem continuamente investido em educação interna e também em educação externa junto aos seus consulados e embaixadas no mundo inteiro. Enfim, existe todo um papel aí e a gente vê isso. Faz 70 anos, né? E a Alemanha continua investindo nisso. Quer dizer, e esse tipo de educação é uma educação para sempre? É só educação? Quais são as frentes? Enfim. Eu vou começar já, de algum modo, cumprindo uma lacuna que eu deixei porque vai fazer sentido. Eu esqueci de falar que eu produzo conteúdo digital, né, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube, com a @NeedForSpeed. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a fazer isso em fevereiro desse ano e fiz uma série de 8 vídeos mostrando, explicando símbolos neonazistas para as pessoas reconhecerem sem ser a suástica e sem a cruz celta. Porque, bom, fazia parte da minha pesquisa e eu achei que poderia ajudar. E aí, nessa identificação, eu comecei a trabalhar muito com uma perspectiva, que é que eu trabalho na minha pesquisa, na minha tese, e objetivamente como educador, e quando eu falo educador não é só na escola, é nos lugares que a gente circula, a gente atua como pessoas que educam num sentido mais amplo, que é a questão de como, primeiro, esse é o primeiro ponto, e eu sempre falo isso, mapear onde o fascista foi fascistizado. E quando eu falo em mapear, e aí a gente vai ter que fazer uma distinção entre o fascismo histórico lá do começo do século XX para o fascismo contemporâneo, né, o fascismo, e às vezes eu acho, pelo menos uma perspectiva minha que eu advogo, que muitas vezes tem uma parte da esquerda que tenta ler como cíclico, embora haja movimentos cíclicos no fascismo histórico e nesse fascismo contemporâneo, e eu vou citar que é exatamente mais uma crise do capitalismo que acaba gestando seu filho mais feio, que é o fascismo, há também alguns elementos novos em jogo. Então não dá para ler um fascismo lá do começo do século XX, que é um fascismo do Estado, um Estado hegeliano na origem filosófica, um Estado então que se torna centro da vida e centro decisório das existências daquela nacionalidade. Então há um fomento do nacionalismo que, embora hoje aconteça de um modo diferente, há uma centralização do Estado. A gente já tem um neofascismo que ele é extremamente ultra neoliberal, então tem essas diferenças. Mas o que acontece? Eu tomo a perspectiva, e aqui várias coisas que eu vou falar, a Ângela vai reconhecer lá do meu mini curso sobre fascismo que ela participou, do que o Humberto Eco chama de fascismo eterno. Por que fascismo eterno? Porque o fascismo é muito mais do que uma agenda de governo, uma estrutura de Estado. Ele é o que eu chamo de um circuito afetivo, um circuito subjetivo. Ele é formado, então, modos de ver o mundo e de valorar. Quando eu falo valorar, é dizer isso é bom, isso é ruim, esse é o culpado, esse é o bonzinho. E isso vai formando todo um sistema, um circuito que tende a se fechar. O fascismo é isso. Quando a gente olha para a fascistização ou para a radicalização à direita de jovens na internet, a gente também tem uma captura análoga. Embora não seja necessariamente eles caem no nazismo, alguns caem, eles têm uma formação de radicalização que é muito próxima, porque é pelo afetivo. A minha perspectiva filosófica, que eu remonto à minha maior referência judaica, que é Baruch Spinoza, o filósofo judeu holandês de família portuguesa, que ele trabalhava na ética com uma perspectiva do afeto. O afeto não é uma coisa romântica como a gente fala atualmente. Afeto é um grau de intensidade no corpo que está associado a uma ideia que pode ser representada, como, por exemplo, estou com fome, eu penso, estou com fome, mas às vezes não é representada, é um mal-estar. E esse afeto, então, é onde a captura do fascismo. A minha perspectiva é essa. Primeira coisa, então, que eu vou começar dizendo é, sim, a educação para não fascistização, ela é algo que é perene, ela deve estar dentro dos programas educacionais e das relações, das nossas relações interpessoais. Se o fascismo fosse uma questão puramente de superioridade ariana aos moldes de Hitler, a gente não teria sujeitos como Itamar Ben-Gvir em Israel, a gente não teria o crescimento do Otzma Yehudi em Israel, para quem não sabe, a extrema-direita extremamente fascista em Israel, que galgou postos no novo governo do Netanyahu, ou seja, o fascismo ele é uma estrutura, que eu vou falar um pouco mais, como que ele se estrutura na sua base para a gente entender. Mas respondendo essa primeira pergunta, o fascismo ele é um problema perene, como categorizam Deleuze e Guattari, há um fascista dentro de nós, que se a gente não cuidar, ele vai sendo sempre alimentado nos nossos pequenos privilégios,
com grandes privilégios, né? Quando eu falo como um homem branco, cis, eu tô num lugar que é fácil ser engolido por sistemas fascistizantes. Mas depois eu falo melhor o que é o fascismo como um termo, né? Só para responder a primeira pergunta. Mas acho que ficou bem respondida e sim, né? É uma coisa que a gente vê acontecendo sempre, do mesmo jeito que, sei lá, preconceitos, assim, é uma coisa que faz parte, né? A gente acha que, vai resolver uma coisa e não, né? Isso faz anos que a gente briga contra racismo, contra, né, essas divergências todas. Acho que o fascismo é uma dessas que veio e fica, e aí tem uma época em que as pessoas ficam um pouco envergonhadas disso, e aí tem épocas que elas ficam desenvergonhadas e acham que tudo bem, eu posso sair falando, né? Até quando o Bolsonaro ganhou, eu lembro de ouvir uma frase que eu achei até engraçada, que fala, quem diria que tinha muito mais fascista do que gay no armário, né? Porque tem essa expressão, né, de a pessoa saiu do armário e no fim das contas, quem saiu do armário foi um monte de gente fascista, um povo que você ouve às vezes fazer umas colocações que você fala, mas meu Deus do céu, como é que pode essa pessoa pensar isso, né? E mais do que pensar, falar, porque às vezes a gente pensa umas coisas horríveis. Todo mundo pensa coisas horríveis, só que a gente não fala. A gente guarda pra gente aquele pensamento horrível, às vezes compartilha com alguém, assim, mas você não sai, né, dizendo isso, você não publica essas coisas. E o que aconteceu muito foi isso, uma perda de pudor de falar essas coisas, de se colocar como fascista e falar, é isso mesmo, né? E você falou isso, né, da questão do Brasil, vem junto com uma crise econômica do capitalismo, sempre traz, né, ressurge esse tipo de sentimento. E ontem à noite eu assisti aquele filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que eu acho que é um filme que tinha que passar, talvez, mensalmente na televisão, porque ele explica tanta coisa, né? Assim, eu acho que no Brasil um dos principais ressentimentos, assim, que fascistizou essas pessoas, ou que tirou delas o verniz, né, e deixou elas falarem o que elas achavam, foi muita questão da PEC das domésticas. Que você vê, na hora a Regina Casé trabalha lá na casa e duas pessoas, e ainda foi engraçado, eu tava assistindo com meu namorado o filme, ele nunca tinha visto, né? E ele falava, engraçado, essa família ela nem é rica, né? E acho que isso é uma das coisas principais do filme, porque a família, ela nem é rica. A família, ela é aquilo que o Theo sempre fala, são pessoas que, se elas param de trabalhar, elas não mantêm por muito tempo aquele padrão de vida que elas têm. Só que é um povo que nunca deixou de ser servido, porque esse trabalho sempre foi uma mão de obra escravizada no Brasil. Sempre foi uma coisa barata. Tanto que você vê na casa, tem a Regina Casé, que é a empregada que mora na casa e trabalha. E aí ela tem uma faxineira que vai algumas vezes por semana ajudar. E tem o jardineiro, e tem o piscineiro. Eles têm o staff, não sei se o pessoal que nos ouve já ouviu falar de uma série, ou já assistiu uma série que chama Downton Abbey, que mostra uns nobres ingleses nos anos 10, assim, na Inglaterra, 1910. São casas aqui no Brasil que tem um staff trabalhando pra eles digno do staff de Downton Abbey, assim. Só que eles não são nobres, né? Eles são uns classe média. Com um pouco mais de dinheiro que os outros. E assim, uma gente que não pode ir à cozinha se servir de um copo d'água. Uma gente que não pode se levantar da mesa pra tirar os pratos. E aí, quando chega a filha da Regina Casé, que é uma pessoa que não tá inserida nessa ordem, que ela começa a questionar, a dona da casa fica surtada. O pai é aquilo que o Theo sempre chama, que é o marido sim, bem. O pai da família, ele só concorda com as coisas que a mãe fala, sim, bem, sim, então não sei o quê. Um cara completamente aparvalhado, assim. O filho é uma reprodução desse pai, né? Um patetão, assim. E a mãe fica enfurecida porque ela começa a ver que isso que ela tem de privilégio é uma coisa que tá ameaçada. Que o que ela tem não é um direito, é um privilégio. E quando ela começa a ver que isso tá ameaçado, isso começa a deixar ela enfurecida. Como que alguém que ela considera inferior a ela vai ter coisas que o filho dela tem? Como que alguém que ela considera pior que ela vai ter acesso? E aí, quando a menina passa na faculdade e o filho não passa, ela passa na primeira fase, né? E a Regina Casé vai muito contente contar essa notícia pra ela. Ela olha e fala assim, mas isso é a primeira fase, né? Agora tem a segunda fase, que é muito mais difícil. E ela tá fula da vida porque o filho não passou, né? E o filho dela não passou e a filha da empregada passou. E aí ela manda o filho dela fazer um intercâmbio na Austrália. Que muita gente acha que é a coisa mais problemática do filme. E eu diria que essa é a menos problemática.
do filme, que é o menino rico fazer intercâmbio quando ele não passa na faculdade. Vai pra Austrália, né? Que lá eles lavam o próprio banheiro, sabe? Isso, na verdade, nem é a pior coisa do filme. Mas você vê essa raiva, assim... Você vai olhando essa mulher com essa raiva, e uma amiga minha foi ver esse filme no cinema, e eu lembro que ela falava que ela assistiu o filme, e tinha 2 madames sentadas do lado dela no cinema, e uma madame olhava pra amiga e falava assim, agora ela vai ser mandada embora. Não, isso que ela fez, agora ela vai ser demitida. Se ela não foi demitida até agora é a hora que eu vou mandar ela embora. Assim, né? Assim, assistindo isso, acho que esse filme explica muita coisa do que a gente vê desse grau de fascistização, assim, dessas pessoas que ficam com raiva, né? O fascismo, ele vai te deixar com raiva do outro, né? O que você fala sempre, tem o outro que é o responsável pelo que tá acontecendo de ruim comigo. Tem vários elementos aí que tu traz na fala que o filme mostra. Por exemplo, identificar um ressentimento de classe média branca é o que o William Reich já faz lá em 33, ao analisar a psicologia das massas sobre o fascismo. Eu falo, brincando isso, já falei algumas vezes no Twitter, que a classe média ela está a R$5.000 da classe que ela despreza e a 5 milhões de que ela acha que ela é. Então, essa lógica que está por trás e aparece no filme de uma classe média ressentida, ela ajuda muito a entender esse circuito afetivo e subjetivo que subjaz, que está por trás do fascismo. Tem uma teoria sobre a ascensão do Trump, para além de todo o aparato de marketing que foi realmente copiado, inclusive pelo Brasil, introduzido no Brasil por grupos como o MBL, o Vem Pra Rua, etc., mas o Trump ele joga com uma coisa que é o ressentimento do trabalhador empobrecido branco nos Estados Unidos, e aquela noção de políticas afirmativas, de ter um presidente como o Barack Obama, que é um negro, e aí ele opera como um token, né? Porque a gente não pode esquecer que a política externa do Obama ela foi a mais intervencionista ao redor do globo, teve mais tropas estadunidenses ao redor do globo, né? Porque ele era um homem negro que isso diminuiu, mas ainda assim isso opera no imaginário, e é por aí que eu percebo o fascismo, ele opera no imaginário como uma perda de privilégios. É uma teoria que é como se, ao longo da história, os brancos estivessem subindo uma montanha para chegar no sonho americano, no sonho estadunidense. E aí, quando começam as políticas afirmativas e começam figuras não brancas a ascender no imaginário popular, os brancos se sentem como na fila sendo passados para trás, como se alguém entrasse na frente deles, roubasse o lugar deles. Isso explica um pouco do ressentimento que está no filme também, que a Regina Casé acaba representando, então, esse lugar do não branco. Na verdade, ela opera como um arquétipo do não branco que está ali, né? E que ela se relaciona afetivamente mais com o filho do que a própria mãe, do que o próprio pai, né? Que acabou terceirizando, inclusive, a relação afetiva para ela. E mesmo assim, ela fica nesse não lugar, que é o lugar que o racismo brasileiro, esse dissimulado, coloca o não branco, né? Ele é o querido, ele é o amigo, mas até ali, né? Ele é o porteiro, que eu cumprimento, eu falo de futebol, ele é a pessoa que trabalha na minha casa, aí eu dou um vinho no fim do ano, digo, olha só como eu gosto dela, mas eu pago pouco, etc. Só que eu me sinto bem porque, enfim, eu adoto, eu chamo de bom selvagem, né? Até essa semana eu fiz um vídeo sobre a Copa do Mundo aí, nós de ressaca moral do futebol, sobre a dança do Brasil que estavam reclamando, né? Que tem um pouco dessa noção de bom selvagem, né? Sim, tem isso, né, também. As pessoas arrumam uns subterfúgios, assim, pra justificarem pra elas mesmas, porque elas pagam pouco pra essas pessoas. Ah, não, mas é como se fosse da família. Eu tenho certeza que quando a pessoa fala uma asneira dessa, ela tá se justificando pra ela mesma, porque ela paga pouco. Ou porque ela não paga direito trabalhista, porque ela não registra essa trabalhadora. Em geral, são trabalhadoras domésticas, né? Não fala isso sobre o piscineiro. Você fala isso sobre a empregada doméstica, ela tá dentro da sua casa, né? Ela tem acesso ao seu filho, às suas coisas. E aí tem isso também. Tem uma coisa do filme que é muito interessante, que eles têm 2 sorvetes. Tem um pote de sorvete padrão, assim, mais barato, e tem um pote de sorvete mais caro na geladeira da casa, né? E a filha da Regina Casé pode comer do sorvete mais barato. Ela não pode comer do sorvete mais caro. E essa foi, inclusive, uma das observações, né, que a gente fez, assim, enquanto estava vendo o filme, que o meu namorado falou, essa família não é rica. A família que não é rica, ela só vai ter do sorvete bom em casa. Ela não vai ter o sorvete meia boca, né? Ela só vai ter do sorvete bom. E assim, a pessoa que tá lá trabalhando, ela não vai se sentar à mesa com os patrões, porque tem uma relação de trabalho estabelecida. Eu te pago, em geral, um preço bom pra você me prestar um serviço. Mas
mas você tem acesso às coisas boas que tem dentro da casa. E retomando, relembrando do Downton Abbey, que é essa série que eu acho muito legal, eu gosto muito dessa série. Tem uma cena que é muito boa, que estão lá uns nobres reclamando, eles estão conversando, e aí pro horror da família nobre, uma das filhas, sei lá, que condessa que ela se apaixona por um judeu. E vai casar com o judeu. E aí é um celeuma na família, porque imagina, vai casar, ele é judeu, né? E aí tem um jantar das famílias, a nobre inglesa e a família de judeus, que eles são riquíssimos, os judeus, por isso que pode daí casar. E a família lá dos nobres, eles estão ficando um pouco falidos. E aí tem uma hora que ela fala, mas eu tenho tido dificuldade para achar bom staff para trabalhar para mim. E aí a judia rica olha e fala, sei, pra gente não tem tido esse problema não, mas você sabe, né, nós somos judeus, então nós pagamos bem, né? Que é esse um ressentimento que você vê também de algumas pessoas, você fala, agora eu não arrumo mais alguém pra trabalhar pra mim em casa. Não, querido, por um vale transporte de R$50 por dia, a pessoa não vai vir trabalhar na sua casa. Tem essa noção bastante interessante o Reich analisa a classe média como fonte do fascismo porque a classe média, ela se sente elite ao mesmo tempo que ela despreza a elite por achar que ela não trabalha. Então tem uma ética do trabalho por trás disso. E aí, nesse sentido, ele acaba dizendo o seguinte, a classe média, ela rejeita, como projeção, ela rejeita quem está mais próximo dela, que são as classes mais baixas, no nosso caso, classe D e E, e aí tem um exemplo sintomático que foi a demanda na arquitetura portuguesa recente de quarto de serviçal, né? De quarto de... É uma tradição escravagista que o brasileiro, ao se mudar para Portugal, começou a levar junto, o que é bastante sintomático, né? Então tem essa noção de se distanciar do pobre para a elite olhar para a classe média como se fosse... Quando eu falo elite, é elite financeira, não é uma elite intelectual, né? Olhar para a classe média como um deles, mas ao mesmo tempo a classe média no despreza, de dizer, pô, esses caras são herdeiros de mim, eu trabalho, eu tenho meu Celtinho, eu sou um cara que conquistou, eu tenho mérito. Tem essa... Não é nem um Celta, né? É um Jeep Renegade, que ele acha que vai ser confiscado quando falam de taxação de grandes fortunas. Não vai. Eu tenho uma teoria de que se os homens começarem a tratar calvície e impotência sexual, baixa as vendas da SUV assim, ó, drasticamente, porque o jeito que se repõe com um carro gigantesco essas frustrações masculinas é algo que, né? Acho que resolve muito. Acho que sim. Acho que, né, você vê... Bom, mas... Mas, ok, voltando um pouco ao que a gente tinha falado antes, né? De como a gente começa essa desnazificação. Que tá, a gente sabe que tem esse monte de careca broxa, nessas dondoca que não lava o próprio prato, que não lava a própria roupa, que não consegue pegar um copo d'água, que terceiriza, inclusive, a afeição pelos filhos, né? Para essas trabalhadoras domésticas. Como que a gente começa a desnazificar essas pessoas? Por onde a gente pode começar isso? Você tinha falado de identificar de onde elas se fascistizaram. Como isso funciona? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, me parece, é, como eu disse lá no começo do episódio, mapear onde esse afeto foi capturado. Eu vou dar alguns exemplos que são, assim, na convivência pessoal. Na escola que eu trabalho, o segurança, ele é capturado pelo bolsonarismo, que é um neofascismo no modo brasileiro, né? E eu chamo de bolsonarismo e não vou parar de chamar disso, porque, de algum modo, galvaniza, junta uma série de movimentos que estavam, de algum modo, dissociados e acabam constituindo desse corpus neofascista brasileiro. Mas o guardinha da escola, ele tem a questão da segurança pública, ele acha que tem que matar tudo que é bandido. Ele vive essa insegurança, é uma percepção afetiva, a projeção do medo, e o fascismo ele só funciona enquanto ele instaura o medo contínuo, seja o medo do outro, seja o medo do judeu, seja o medo do venezuelano, seja o medo do comunista. Ele tem que mobilizar pelo medo, senão ele não funciona. Para ele é a segurança pública. Já uma das trabalhadoras dos serviços gerais da escola, a grande questão para ela, eu fiquei um tempo tentando entender onde que era o problema, porque são pessoas que são de classes baixas, que são afetadas diretamente pelo bolsonarismo e que estão mais empobrecidas em situações piores do que antes. Para ela é a questão do banheiro unissex, que na escola inclusive tem, e ela nunca falou nada, inclusive tem um símbolo lá mostrando que é para todo mundo usar. Para ela é outra captura, é a questão de gênero. Então
cai em outro lugar. Uma vez que se mapeia isso, e aí é meu ponto, tem o micro e tem o macro, né? Como política de Estado, política educacional, tem um modo de trabalhar, e no micro, que é as nossas relações, são outro. No micro, eu sempre digo para apostar primeiro em criar um vínculo, qualquer vínculo. Com o guardinha, eu falo sobre futebol, comecei a falar sobre futebol. Eu não interpelei ele em nenhum momento, num primeiro momento, assim, de encontro, sobre política, ou que ele percebesse. Porque o fascismo ele tem uma noção histórica de seita. A seita é aquela estrutura psíquica na qual quem não é do grupo necessariamente está mentindo ou está querendo te perverter. É uma coisa paranoica. Então, se ele não te reconhece como parte de alguma entrada afetiva de comunidade com ele, ou com essa pessoa que está fascistizada, não adianta tu ter todos os dados do mundo, e a gente tem todos os dados do mundo para mostrar que Bolsonaro é fascista, que ele é neonazista, que ele é genocida. E tem todos os dados do mundo para mostrar isso. Mas, para o sujeito que já está fascistizado, isso é um ataque e um plano. E isso, entendendo um pouco a psicologia do fascismo, todo fascismo ele se baseia em bases de teoria da conspiração, quando não vem da teoria da conspiração. Então a gente dá risada de terra plana, mas terraplanistas é a agenda também que é capturada pela extrema-direita. Antivax é da extrema-direita. E, no fundo, como o professor Michel German fala, toda a teoria da conspiração remonta a alguma teoria antissemita da história. Normalmente teorias medievais, mas todas vão desembocar no antissemitismo. O cerne, o plot está lá. E aí, sim, com esse guardinha, fiquei falando de futebol, tentei constituir uma certa relação. E aí, quando eu fui interpelar a questão perto do segundo turno da eleição, eu não interpelei falando Bolsonaro, Lula, não usei nenhum termo acadêmico, nenhum termo, o tom professoral que a esquerda gosta de usar, que é problemático, do tipo, eu vou te ensinar. Quer dizer, o cara mora na vila, trabalha das 8 às 8, tá quebrado, chega lá e não quer ter o celular dele roubado. Esse é o ponto pra ele. Ele quer que matem todo mundo, que suma as pessoas. Como que eu comecei a falar pra ele? Tem um supermercado perto, às vezes eu vou ali no intervalo, pego alguma coisa pra comer, assim, cheguei ali com 50 pila, saí com nada. Pila aqui no Rio Grande do Sul, né? É o 50 contos, sei lá como é que é. Fora do regionalismo. Fora da República Rio-Grandense, da lamentável República Rio-Grandense. E aí eu falo, chego ali com 50 reais, sai com nada, cara. Não era assim. No final de semana a gente fazia churrasquinho. Sabe essa coisa de ir pegando no afetivo, na coisa que é imediata, que é concreta. Já com a funcionária, eu comecei a brincar com ela, assim, mas se tem um banheiro em vez de 2, é menos coisa pra limpar, né? Até mais de boa. Só dizer pro pessoal não mijar pra fora, dali da tampa, daí já tá tranquilo. E entra por vez. E a gente resolve. Eu fui na brincadeira ali, mas antes de entrar nessa brincadeira, por muito tempo eu fiquei trocando ideia ali de, e aí, ter café aí, que elas fazem o café ali no espaço e tal. Então, circular. O que eu quero dizer com isso? É criar laços afetivos. Por isso que a disputa, por exemplo, nas arquibancadas, pelas torcidas, ela é muito importante e ela gera frutos muito bons, porque a gente parte de um lugar que ao mesmo tempo é perigoso, que é ver como politização da arquibancada e há uma reação muito forte, muito violenta, mas muita gente vai olhar e vai dizer assim, os caras também estão no mesmo time que eu, sabe? Eles estão aqui pelo mesmo time que eu. Tu saber fazer essa mensagem chegar de um jeito que primeiro parta da identificação de algum campo comum é muito importante. Então, se eu for dar passos assim, né, não tem uma receita, obviamente cada caso é um caso, e por isso eu sempre recomendo o documentário aquele Lavagem Cerebral do meu pai, que tem no YouTube, de graça, legendado, que é mostrando uma jornalista, vai mostrando que o pai dela era uma pessoa super amorosa e começa a entrar no ecossistema midiático da direita, da extrema-direita, Fox News, que começa lá na administração Reagan, o cara fica uma pessoa totalmente impossível de conviver, uma pessoa extremamente dura, porque fascistizada. Então, a primeira coisa é mapear o afeto. Segunda é constituir algum laço. Mas tem algo que permeia isso o tempo todo, que é o cálculo do investimento ou não. Há processos fascistas ou pessoas fascistizadas que tu não consegue disputar e tu vai te esgotar. É como tu tentar dar o soco numa parede. Então, assim, eu sempre falo isso, tu não vai tentar desfascistizar o cara do mercadinho da esquina que é um baita no fascista, porque tu não tem contato com ele. Agora, tua tia, teu amigo, teu primo, uma pessoa que convive, que tem um afeto, vai investir. Tu tem que fazer um cálculo, porque senão também há uma economia de forças em cada um de nós, né? Que a gente vai, assim, tentar lidar com o que é possível, que a gente acha que dá para fazer. Isso é no micro. No macro, aí eu me volto muito para a experiência alemã. Inclusive, tenho mantido contato com uma psicóloga da cidade de Münster que trabalha com desradicalização, desnazificação. Eu gosto muito de radicalização, porque radicalizar, eventualmente, é ir a própria origem da palavra, ir à raiz. Então, pessoas que se radicalizam, a esquerda, por exemplo, eu acho que é fundamental
fundamental reconhecer o capitalismo como um sistema estruturante de opressão, subjugação e que produz o fascismo, inclusive, e reproduz e requenta o fascismo. Mas essa desnazificação, e o que acontece na Alemanha pós-guerra? Primeiro, é um lado que é aquele educacional que a gente está acostumado, vai lá dar aula, etc., mostra, mas o segundo lado é o lado que eu pego muito e falo dessa desfascistização, que é o lado afetivo. As escolas alemãs, via de regra, buscam levar seus alunos para conhecer um museu, para ver um sobrevivente falar, levam para campos de concentração quando possível. O que significa a experiência existencial de ser afetado, ou seja, de algo num encontro, retomando Spinoza, algo que se encontra comigo e me causa um grau de intensidade no corpo, é fundamental, porque só o extrato racional, a gente já está mais que provado, eu acho, com o bolsonarismo, que a gente não consegue desradicalizar. A gente também tem que lembrar que não são 58 milhões de brasileiros fascistas, são pessoas que foram capturadas em alguma medida a um núcleo duro, que são essa galera picareta neonazista verde e amarelo na frente do quartel, que aí é o núcleo duro, que a gente calcula mais ou menos entre 20% e 30% do bolsonarismo. Mas não são 58 milhões de fascistas, mas são 58 milhões de pessoas que em alguma medida foram fascistizadas, capturadas em algum afeto. Quando eu olho, eu estou infiltrado em vários grupos bolsonaristas e de extrema-direita, desde o começo da tese, eu achei que eu ia sair quando terminasse, mas não saí. Você está tomando o Meprazol direitinho? Eu inclusive estou requerendo ao governo ucraniano as roupas que eles usam para entrar em Pripyat, lá no reator número 4 de Chernobyl, para poder entrar no WhatsApp desses grupos com aquela roupa nuclear e não ser atingido pela radioatividade, assim, porque é difícil. Inclusive, no começo da pesquisa, eu aprendi a colocar dias específicos para olhar, senão não tem condições, não tem sanidade mental possível, embora eu seja um pesquisador motivado pela raiva, assim, pelo ódio. Realmente é isso. Assim, sendo um espinosista, eu transformo a ódio em uma potência, eu transformo em algo bom e não quero matar os outros, mas quero desnazificar, porque, enfim, né, é importante ainda mais como um bisneto de sobreviventes da Shoah, do Holocausto. Eu acho que é algo importante e doloroso para nós judeus, porque a gente viu a captura também dentro da comunidade judaica que aconteceu. Sim! E foi uma captura imensa, assim, a gente agora disputa, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente consegue disputar e isso ficou mais dividido. Mas ali em 2018, a gente entregava panfleto na saída de sinagoga aqui em Porto Alegre, num ato desesperado, a gente era xingado o tempo todo. Não vou dizer que toda a comunidade... Isso eu acho um erro da esquerda também, tratar a comunidade judaica como um bloco também, todo judeu. Não. Aqui tem 3 judeus, nesse momento falando, a gente tem gostos diferentes, perspectivas diferentes, gostos de esportes diferentes, faz coisas diferentes, mas tem algo em comum, a gente tem um laço comunitário, né? A gente vive no Brasil, nós somos de origem judaica, etc. Agora trata todo mundo como um bloco monolítico, os judeus apoiaram. Não é isso. E aí você tem que parar também um pouco isso, porque ela vira e mexe, acaba fazendo coro com teorias da extrema-direita, e é ótimo. Não por acaso, um dos maiores neonazistas intelectuais do mundo é o Alain Soral, que é francês, que começou como marxista, virou um revisionista, e hoje em dia ele é um cara da extrema-direita francesa e global, né? Então, deu a volta lá a partir dessa bloco monolítico. Mas a gente tem esse problema que tem que ser abordado, na minha perspectiva, em 2 âmbitos que eles não são dialéticos no sentido um faz outro. Tem que acontecer dos 2 modos. Projeto de governo, de Estado, educacional ou de município, mas isso tem que ser. O fascismo, ele é uma espécie de célula cancerígena que vai se filtrando e nosso tecido social está extremamente fascistizado. Eu digo isso porque quando tu vê uma pessoa que mal sabe dizer o que é um sistema econômico, que mal sabe apontar o que é o sistema, o que faz o executivo, o legislativo dizer que tem medo do comunismo, usa a palavra comunismo, a gente sabe que isso está profundo. Quando a gente vê pré-adolescentes que tendem mais a reproduzir o que eu escuto em casa do que produzir pensamento, sendo extremamente fascistas, racistas, elitistas, é porque o nosso tecido social está adoecido. Então, se há um fascismo eterno, como diz o Humberto Eco, eu comecei a dizer que também há uma juventude hitlerista eterna nesse movimento. Há uma produção de juventude hitlerista eterna, que é menos, e aí, retomando, eu tomo aí Nietzsche, menos funciona apontar o dedo e culpabilizar individualizado do que entender como um processo, um fenômeno do que está acontecendo na sociedade e acaba pipocando em vários lugares. Se tem uma infiltração na tua parede, vai aparecer bolha em vários lugares, vai escorrer água em vários lugares. A origem não é a bolha que estoura na parede, a origem está em outro lugar, que é para onde a água corre e infiltra a parede. Então a gente tem que também ter esse olhar, essa coisa da punição, da individualização, ela é muito problemática. Porque o fascismo, e isso é uma coisa muito polêmica, às vezes o pessoal fica bravo comigo, o fascismo, por mais esquisito que possa soar, o fascismo ele nasce de um expediente revolucionário capturado, e ele nasce de uma demanda, um desejo de comunidade. Por aí eu explico muito a adesão
do tio e da tia do Zap, porque eles encontram um grupo onde eles se inserem, onde eles são valorizados nos seus delírios, eventualmente, onde eles fazem parte de uma comunidade que se sente, porque na minha perspectiva, e eu uso o filósofo contemporâneo Maurizio Lazzarato, em italiano, ele diz, olha, o neoliberalismo capitalista ele nos faz sentir culpa pelos nossos fracassos, ele nos individualiza, tira do horizonte a noção comunitária, tira do horizonte a construção de direitos de Estado, de acesso a direitos, e diz, olha, o fracasso é tua culpa, o sucesso depende de ti. E aí eu me sinto isolado subjetivamente, efetivamente. Aparece um grupo dizendo, olha só, a Terra é plana. Porque essa é do nosso grupinho, a gente vai trocar memes, vai passar o dia conversando e vai passar o dia tentando iluminar as pessoas. Bom, então eu vou fazer parte disso, porque além de eu me sentir valorizado como grupo, eu sinto que eu tenho um conhecimento que os outros não têm. Então eu me sinto mais valorizado ainda. Essa noção que trabalho na minha tese, que eu inclusive em janeiro prometo, se meu orientador estiver vindo, meu ex-orientador, de terminar de revisar para ser livro, né, que eu quero fazer um livro, é a noção de gamificação da política que aparece nesse momento contemporâneo, que é se sentir parte de um jogo, como um videogame. O neofascismo ele tem esse traço, que vem das teorias da conspiração, que é, não é só que eu luto contra um regime, eu quero demonstrar que a gente faz parte de um sistema, e aí eles usam a metáfora do filme Matrix, que foi feito por duas irmãs trans, inclusive eles não entenderam Matrix, assim como o brasileiro não entendeu Tropa de Elite, é quase o nascedor imaginário do fascista que vai se desenvolver depois, né? Que é o Capitão Nascimento. Se o Matrix é para a alt-right estadunidense, a metáfora, e o Clube da Luta também se torna metáfora para a alt-right e para os incels estadunidenses caírem na extrema-direita, no Brasil é a Tropa de Elite. É o correlato, na minha perspectiva, porque, se vocês lembram o fenômeno Tropa de Elite, o povo ia para o cinema e saía amando o Capitão Nascimento, não entendendo como uma denúncia da violência de um sistema totalmente violento às avessas. Bruto, né? Assim, há um desejo, nível, e aí eu né? lembro de uma fala do Deleuze, também do Guattari, que era o melhor aluno do Lacan, e por isso se revoltou por Lacan, que era um psicanalista, portanto, que dizia, há um desejo de ser esmagado, há um desejo de apostar minha vida contra a morte do outro. O tempo todo o fascismo, em sua essência filosófica é, eu odeio o outro, eu quero que o outro morra e para isso eu aposto minha vida nesse jogo. Essa é a sensação central. E quando tu olha a Tropa de Elite, as pessoas saem batendo palma por um Capitão Nascimento, usando como um meme, e começa um jogo todo de projeção e de amor àquilo, bom, aí a gente já tinha um sinal, claro que a gente não tinha como saber, né? É muito fácil a gente olhar agora, eu detesto o tipo de analista que é o arquiteto de obra pronta, que depois que aconteceu, não é óbvio que o Bolsonaro ia ser, não era óbvio, ele era um perigo, as pessoas já notavam que era um perigo o discurso, muitos denunciaram, eu denunciei, mas eu vou dizer que eu sabia que eu ia chegar nessa dimensão? Não sabia. Ninguém sabia. Que não. Arquiteto de obra também não. Você fala da questão de você se sentir pertencente a um grupo, né? Isso é uma coisa muito importante para todo ser humano, né? A gente é um animal social. A gente já é cobra, que bota o ovo para nascer a cobrinha e vai embora, né? A gente fica lá, né? Mamífero fica ali, lambendo a cria, não sei o quê. A gente gosta de comunidade, de ter amigo, de, né, trocar ideia, de ser aceito. E eu acho que isso vale desde o adolescente, que assim, para adolescente a gente vê isso numa proporção muito maior, né? Você precisa participar da turma, ser da turma para ser legal, e se você não é da turma dos populares, eu estudei em escola particular, que tem muita essa coisa, né? Da turma dos populares e dos não populares, eu claramente nunca fui da turma dos populares, mas aí você não é deles, mas você se contrapõe, você é da turma dos deslocados, assim, e aí os deslocados se unem e vão ser amigos, e a gente é legal porque a gente é do grupo dos deslocados, né? Para adolescente isso tem uma proporção muito maior do que para adultos, porque depois também você tem outras coisas para se preocupar, né, da vida prática, que sua comida tá pronta, né, sua casa tá limpa, como é que você vai chegar no trabalho, esse tipo de coisa. Então isso fica um pouco menos relevante, mas não deixa de ser, né, e eu acho que para pessoas mais velhas isso volta a ter uma relevância também, tipo aposentados, por exemplo, isso volta a ter uma relevância porque a pessoa já não tem mais, eu não sou o fulano, o chefe da repartição, eu não sou mais, né, eu não tenho mais aquela posição do trabalho, aquela responsabilidade, aquela atribuição que me dizia quem sou eu no mundo. E aí volta a querer pertencer. Por que tem um monte de velho, né, em grupo de zap? Também tem a teoria do Judas que ele fala, se resolvesse calvície e impotência parava de comprar SUV, se reabrisse bingo, pusesse mais dominó em praça. Esse tipo de coisa também diminuiria corrente de zap, umas coisas desse tipo. Eu acho, porque você tem a necessidade
de pertencer. E aí tem essa coisa que você fala que é muito relevante, assim, do eu sei uma coisa que você não sabe. E quando você pega essas mensagens de grupo de zap, assim, vem, eu amo o emoji da sirene, o emoji do preste atenção, né? Vem vários emojis, assim, isso captura também, que você fala, nossa, pera, puseram uma imagem aqui, não é só texto, eu vou ver mais. Porque a gente tem uma tendência também de não ler coisas muito compridas, especialmente em mensagem e tal. E aí, assim, atenção, a mídia não quer que você saiba. Os jornais estão escondendo isso de você. A indústria farmacêutica não quer que isso venha à tona porque vai acabar com tudo. É lógico que a indústria farmacêutica não é boazinha. Ninguém tá falando que, nossa, que flores que eles são, que altruístas que é a indústria farmacêutica. Mas tem umas coisas que você olha e fala, nossa, a pessoa ela tá querendo cair nisso. Mas ele perde em algum momento, eu não sei nem se a palavra é perde, as ferramentas necessárias para analisar tal e qual mensagem como sendo falsa ou não são ferramentas óbvias. São ferramentas que, para quem estudou análise de discurso, para quem estuda literatura de um modo aprofundado, para quem estuda história, filosofia e tudo mais, também em outras áreas do conhecimento, isso se torna muito óbvio. Você começa a ler um negócio e fala, isso não faz sentido. Agora, para a maioria das pessoas, não. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, a gente tinha essa dificuldade de compreender como ler um texto, né? E o professor briga com você o tempo todo para ensinar para você que o texto não tá lá só para ser absorvido. E a gente é ensinado dessa forma, a gente é ensinado a ler e absorver, a gente é ensinado que se tá escrito em algum lugar, é real. Se apareceu na TV, é real. Se apareceu em tal mídia, é real. E quando você tem esse discurso construído de que a mídia é mentirosa, de que então o que tá na TV não presta, o que tá no jornal não presta, e a única coisa escrita que presta é o que vem nesse aplicativo aqui, Telegram ou WhatsApp, então aquela passa a ser a sua única fonte de verdade. E você não pode questionar a verdade que tá chegando. Primeiro, porque você não sabe fazer isso a priori. Você não fazia isso também lá atrás, quando a ferramenta era outra. E agora, aqui, você também não pode, porque aqui é onde você tá no seu grupo que você pertence. E se você questionar, você tá fora do grupo. E vem sempre, né, assim, de alguém que é da sua relação. Você não cai de paraquedas num grupo desse, né? É um parente, é um amigo, é alguém em quem você confia, com quem você tem um vínculo, né? E fala, nossa, olha isso aqui como é interessante, Exatamente. Como é bom, como é legal. Porque você criticar um jornal, uma coisa, né? Assim, você vai olhar que ele fala, veio no jornal. Em tese, você vai acreditar porque passou por algumas instâncias para aquilo ser aprovado e publicado. Então, você tem esse grau de confiança. Agora, é muito mais fácil daí você confiar em alguém que você tem uma relação próxima, que você fala, por que meu tio vai mentir pra mim? Exato. Né? Porque o Theo vai mentir pra mim? Porque a minha amiga vai mentir pra mim? Se o Judes me encaminhou, então isso é verdade, porque eu confio nele. E aí tem esse grau também de coisa, né? De você ter essa confiança em quem tá te mandando e não criticar. E realmente, porque também é mais fácil quando você já recebe uma informação pronta, que você não precisa pensar em criticar, em destrinchar, né? É cômodo. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Ninguém é ensinado, desde que a gente é criança, na escola, ninguém ensinou a gente a destrinchar. A leitura é algo que ela é passiva, né? Basta lembrar das perguntas que existia sobre interpretação de texto. Nunca era sobre interpretação de texto. Era vovô viu a uva. Quem viu a uva? Isso não é interpretação de texto, meu Deus do céu. Aí os textos ficavam mais complexos, mas as perguntas de interpretação de texto continuavam num nível muito, muito básico e não num nível profundo de análise de discurso. Então, o que eu estou dizendo é que a coisa é um pouco mais profunda, que não é só que essas pessoas não analisam o que está escrito no Zap, a mensagem do Zap. Sim, tem a questão afetiva, obviamente, que ninguém percebe mas quem criou é alguém extremamente distante que você não conhece e que chegou em você através do seu tio, mas não é seu tio o criador dessa notícia, o detentor desse conhecimento e tudo mais. Mas afora tudo isso, existe todo o problema de você não estar preparado
preparado para ler um texto de maneira crítica. Porque, por exemplo, dentro da história do judaísmo e da igreja, por que a igreja via o judeu e tinha que ver o judeu como um herege? O judeu é necessariamente um herege. Ele é necessário, para ser judeu, é necessário ser herege. Porque a partir do momento que você tem um texto sagrado que é a Torá, mas o seu texto de referência não é a Torá, e o seu texto de referência é o Talmud, que é um corpo textual que a única coisa que ele faz o tempo todo é questionar e destruir e desconstruir absolutamente tudo que está escrito na Torá, a essência do ser judeu é uma essência herética. Então, dessa forma, obviamente, é o cara que questiona o texto. Por isso é triste quando a gente apontou agora há pouco aqui, triste, como é que foi cooptado assim? É triste, é mais do que triste. É o sinal da falha da educação judaica. Quando um judeu não consegue ter o senso crítico de questionar minimamente um texto que ele recebe pelo WhatsApp, ele deixa de ser judeu naquele momento. Não que deixou de ser judeu, mas ele deixa para trás aquela condição básica de vida dele, aquela condição sine qua non, que é a do ser que constantemente questiona, que se opõe. Quando a gente faz o Seder de Pessach, o centro do Seder de Pessach é o momento em que as crianças vão questionar e vão fazer perguntas. Porque é isso que você ensina. É isso que você ensina. Eu lembro de professores lá no Beretz, os professores que não eram de área judaica, sempre que entrava professor diferente, né, novos professores, nas primeiras reuniões pedagógicas do ano, aparecia alguém que levantava a mão e falava assim, gente, eu queria saber o que acontece nessa escola, porque eu não consigo terminar uma aula. E é assim, na hora que ele se sentia seguro para fazer essa pergunta, porque é isso mesmo. A escola judaica em que tá todo mundo quietinho e que você consegue terminar a sua aula que você programou, tem alguma coisa errada nessa escola. Tem alguma coisa errada com a educação judaica nessa escola. A escola judaica, o professor não termina a sua aula, porque a cada afirmação, ou a cada questionamento, ou a cada coisa, são outras e outras perguntas, e outras perguntas, e outras perguntas que tem que surgir. E se a sala não efervesce dessa forma de perguntas, tem alguma coisa errada ali. Quando a gente educou tanto, e ensinou tanto sobre Shoah, mas não ensinou como, e falou, é para que nunca mais se repita, mas não ensinou as pessoas a verem os sinais, e não ensinou que não se repita com ninguém mais, aí você gera uma geração inteira falando que qualquer coisa é banalização do Holocausto, porque o Holocausto não pode ser comparado com nada. O Holocausto precisa ser comparado com tudo, justamente para que você saiba quando tá para acontecer. Quando você tem pessoas que estudaram isso, porque quando você tem as pessoas que não estudaram isso desde criança, ok. Mas quando você tem pessoas que estudaram isso e não conseguem ver esses sinais, aí é triste. Aí é que é triste. Se a gente pensar nesse viés da própria coisa do laço afetivo, ele tem uma coisa que é o viés de confirmação, né? Então, se eu me sinto parte, por exemplo, o que explica muito aquilo que os movimentos feministas chamam de broderagem de homens. O cara é meu amigo, falou um bagulho problemático, né? Eu penso, o cara é meu brother, né? Então, não vou me dispor com ele porque a gente tem uma relação, então eu tenho um laço afetivo com ele, e aí eu não quero me dispor. E o outro é o viés de confirmação, ou seja, se eu me oriento no mundo de tal modo que acreditar em A, B ou C me faz fazer parte de um grupo, me faz me sentir proeminente dentro de um grupo ou de um lugar, ou como eu tenho a verdade revelada numa teoria da conspiração, qualquer coisa que vier para mim, que confirme isso, e isso pode acontecer em todos os espectros políticos, inclusive, eu vou passar para frente e acreditar de largada. Eu vou olhar para aquilo e vou dizer, é isso, porque isso é o viés de confirmação. Quando a Angela falou dos emojis, tem uma coisa que veio do marketing, inclusive está na minha pesquisa que eu trato isso, né, que chama a economia da atenção, que foi migrado, que foi bem capturado, principalmente pela alt-right estadunidense na campanha do Trump, que é a economia da atenção, ou seja, tem que manter as pessoas em alarme o tempo todo. Mas isso também diz muito sobre o espírito do nosso tempo, porque nós, nas redes sociais, estamos sendo subjetivados, ou seja, nossa subjetividade, nossa atenção, nossos afetos estão sendo modificados. Não por acaso, todos os aplicativos têm notificação o tempo todo, mesmo que seja para nada. Para coisa ali diz assim, ganhe frete grátis, eu não quero nada.
do Vivier tem um episódio que ele fala uma coisa que eu acho muito engraçado, que é uma notificação tipo do iFood, assim, sabe que cai bem sexta-feira santa, sushi? Ele fica, não, pô, por quê? Sabe? Esse tipo de coisa, assim, trabalha com a nossa atenção. E a extrema-direita o tempo todo tá fazendo isso. Tá nos chamando a atenção, bomba, urgente, não sei o quê, porque tem que mobilizar pelo pânico, mas tem que mobilizar chamando a atenção. E aí tu se vale do viés de confirmação e tu se vale da noção de pertencimento. E aí tá feito um estrago. Só pra complementar uma coisa que você falou, eu trabalho CLT, gente, né? Ganhando o meu dinheiro como UX Writer. Eu sou a pessoa que escreve textos de aplicativo, inclusive de notificações. E olha só, bastidores do Toraca, bomba! Podcaster revela. Vou fazer uma chamada pra esse episódio, hein? Bomba! Podcaster revela que é CLT. Amo ser CLT. Mas tem uma coisa do UX Writing que a gente, um estudo feito, as pessoas prestam atenção nas 11 primeiras palavras que elas leem. Passou disso, vira a professora Charlie Brown. Que ninguém é Babado Muppets. Que ninguém presta atenção. Exatamente. São as 11 primeiras palavras. E o emoji, muitas vezes, ele traduz algumas coisas mais fáceis. E nessas notificações, esse tipo de coisa, em geral, você tem também um número restrito de caracteres que você tem que usar. Porque também a pessoa... O que acontece na notificação? Você tá parado, seu telefone tá com a tela preta ali, né? E aí, de repente, a tela acende e pipoca uma coisa ali que é pra chamar a sua atenção. E logo, a tela escurece de novo. A tela se apaga. Tem que dar tempo, né? Exatamente. Tem que ser aquela batida de olho ali, porque a pessoa não vai abrir o celular pra puxar e ver a notificação, nananana. Algumas pessoas vão, mas assim, a minoria da minoria da minoria. Então você precisa pensar que às vezes você coloca o emoji pra substituir alguma palavra e pode ficar uma coisa simpática, pode ficar ele dar uma coisa bonita, porque tem uns que são bonitinhos, né? Você coloca ali um carrinho pra falar do frete grátis, uma botoquinha, né, que vai entregar comida na sua casa, né? O emojizinho do sushi, né? Que também, e aí tem isso, né, do viés da religião que me deixa enfurecida. Cai bem numa sexta-feira santa. E quem disse que eu estou comemorando a sexta-feira santa? Não, e quem disse que quem comemora a sexta-feira santa vai comer alguma coisa, né? Exato, tem mil coisas. Mas isso do emoji e do texto, sim, você sabe. E aí muitas vezes você faz uma coisa que se chama teste AB. Você cria frases diferentes pra falar a mesma coisa. Tipo essa propaganda, vamos pegar aí a propaganda do sushi. Você cria 2 anúncios, pra metade dos seus usuários você manda um, pra outra metade você manda o outro. E aí você vê qual performou melhor. Então, você tem uma coisa chamada ROI, Return of Investment, que é o retorno do investimento. Então, eu mandei pra 500 pessoas um, pra 500 pessoas o 2. Quem clicou mais? Quem converteu mais em compra? Então, essa funcionou melhor? Nós vamos usar aqui. E isso converteu melhor pro Rio de Janeiro ou pro Rio Grande do Sul? Pra qual estado? Você tem esses medidores, assim, pra ver. Tá? O UX Writing não trabalha com fascismo. Essa, em especial, menos ainda. Mas você tem coisas da maneira como é comunicado que você sabe que vai converter mais cliques, né? Engajamento. Porque também é isso que você quer. Você quer que as pessoas compartilhem, retweetem, mostrem, né? E aí tem muito desses vídeos, né? Que a gente fica indignado olhando e vê aquilo e fala, meu Deus, olha isso, que absurdo. E aí você tá só dando engajamento pras pessoas, né? Que você tá ali repassando no WhatsApp, repassando no Twitter, no Instagram, enfim. Ai, que absurdo. Não, gente, viu um absurdo? E isso é uma coisa... Eu falo sempre do Twitter porque é a rede social que eu gosto de usar. O TikTok eu não sei como você consegue. Eu passei da faixa etária que consegue entender como funciona o TikTok. Eu já te explico como eu consigo, mas é difícil. Tá, mas o Twitter, assim, eu vejo uns posts, um povo escrevendo umas coisas antissemitas. Gente, o que você faz? Você vai ali no Twitter, você denuncia pro Twitter e depois, dependendo do grau da coisa, você denuncia no Ministério Público. Eu já fiz até post explicando como é que faz a denúncia. O que as pessoas fazem? Tem gente que retuita e tem gente que me marca no retweet. Não dê engajamento pra antissemita, gente. Toda vez que você for passar isso a retweetar, você põe a mão na cintura e a mão na consciência e pensa, devo retweetar antissemitismo? A resposta é não. Exatamente. Sim, inclusive tu acabaste de, na tua fala, me revelar uma coisa que eu, das 11 palavras, até me perguntaram por que Moisés fez 10 mandamentos. Agora eu entendi. Se passasse de 11... Ninguém ia prestar mais atenção. Inclusive o pessoal lembra dos 4 primeiros, depois ali pra frente já começa a ficar difícil, né? Eu já vou fazer um post no LinkedIn falando sobre isso.
isso. Não, inclusive tem... Moisés de UX Writing. Eu, inclusive, estou, nesse momento, apaixonado por textos inspiradores de LinkedIn. Que eu não tenho, né? LinkedIn falasse... LinkedIn? Que tu gosta de CLT. Eu amo ser servidor público, né? Me sinto garantido acesso ao direito, né? Uma população que não tem os professores de educação de jovens adultos, esteja numa escola que tem um nome maravilhoso, eu quero citar. A sigla é CEMET, eu amo a sigla já. Centro Municipal de Educação de Trabalhadores, Paulo Freire. Então, assim... Perfeito. A extrema-direita já não gosta de mim, que eu sou judeu. Aí eu pesquiso eles e trabalho numa escola chamada Paulo Freire, ou seja, o pacote... Né? Aliás, você ouviu que ele está sendo cotado para ser ministro da Educação? Eu gostei muito dessa notícia. Eu queria muito que fosse verdade. E esse jogo, né, de captura, de atenção, ele foi muito bem articulado, né, pela extrema-direita globalmente. Quando eu falo globalmente, eu não quero tirar e diminuir as características específicas, porque, assim, a extrema-direita húngara com o Orbán é uma coisa, a extrema-direita polonesa com o Duda, que é o partido da justiça lá deles, é outra, a extrema-direita israelense é outra, mas eles têm arquétipos, estruturas que são globais, e não por acaso, imagina global, não por acaso, a extrema-direita global estava muito de olho na seleção brasileira, felizmente, com a vitória do Lula, né? Eu acho que a gente ainda nem dimensionou o tamanho dessa vitória, não digo por gostar ou não do Lula, mas pelo perigo de uma reeleição, de uma hungarização do judiciário que aconteceria certamente com a reeleição do Bolsonaro. Então, nesse sentido, a gente tem um jogo muito difícil de disputar. A gente começou a aprender a fazer isso, digo a gente, o campo progressista de modo geral. O que eu chamo de campo progressista? A régua foi tão puxada para a direita, qualquer pessoa que acredite em direitos humanos básicos, eu já coloco como progressista, que é basicamente acreditar no direito das pessoas estarem vivas, como elas são, do jeito que elas quiserem estar, né? Então, esse jogo das redes que tu tá falando, também marca o post dos Bolsopid, tem os que eu fui orgulhosamente bloqueado, como Weintraub, como Aldo Rebelo, essas pessoas até um dia eu vou imprimir e vou enquadrar em casa, assim, orgulhos de ser bloqueados. Ultimamente, todos os prefeitos de Porto Alegre têm me bloqueado. Eu tô bem orgulhoso disso, assim, tô mantendo uma média de ser bloqueado no Twitter pelos prefeitos e por políticos da extrema-direita. Mas o que a gente faz? Claro que a gente pensar no micro, pensar, pô, só eu compartilhar não faz diferença, mas é que isso amplia a mensagem. E a gente tem que entender, como ensinava lá o Foucault, que o discurso ele tem um poder, ele acaba atingindo pessoas que não vão ter o aparato crítico, como o Theo falou antes, que não vão ter esse capital cultural e intelectual construído e, eventualmente, já tem uma conversa de um amigo, de uma pessoa que confia, e eleições muito se decidem nisso, né? Tem já pesquisas que dão conta disso, que às vezes a pessoa chega no dia da eleição ou perto, não sabe o que votar. Quem não tem um tio, uma avó, quem que eu voto? E aí pergunta lá pro visão fascista, ele manda votar no Bolsonaro, quando dá sorte, pergunta pra nós, assim, tipo, vota lá no fulaninho, alguém mais progressista e tal. Isso acaba, o sujeito já tá à mercê dele, olha isso. Há uma noção também geracional importante das pessoas, principalmente mais velhas, mas também jovens, acabam por não ter construído o pensamento crítico. Isso é uma crise da educação, me parece, de modo geral, trabalhando na educação pública, de entender que se está no Google é verdade. E uma das coisas que a extrema-direita começou a conquistar espaço na batalha cultural foi principalmente em 2012 para 2013, quando um site, que era um site pequeno da extrema-direita estadunidense, chamado Breitbart News, criado pelo Andrew Breitbart, que era um cara da Fox, que era conservador, morreu. E aí, dois grandes bilionários do Vale do Silício, sempre lembrando que existir bilionários é uma cinte à humanidade, não deveria ser possível existir bilionários no mundo, se fosse minimamente, pensasse o mundo democraticamente, né? Dois bilionários, que é o Robert Mercer e a filha dele, Rebecca Mercer, ele era um físico que fez muito dinheiro na indústria da tecnologia. Eles chamaram um cara chamado Steve Bannon e meteram uma grana fenomenal no Breitbart News. E o que o Bannon fez? Ele criou um ecossistema autodemissivo da extrema-direita. Então, a fake news que antes aparecia no site bizarro, que não estava nem nas primeiras buscas do Google, ele começou a aparecer em 10 sites que aparecem nas primeiras, porque eles pagavam. Eles pagam. O Brasil Paralelo, quando tu vai procurar alguma coisa relacionada à escola neoliberal, von Mises,
desses Hayek, tu vai cair no Brasil Paralelo, até com janela de Overton tu cai no Brasil Paralelo se tu ratear. Ratear uma expressão fraudesca, né? Desculpa, vou traduzir. Se tu moscar, assim, eu acabei de ver o documentário do Racionais, inclusive eu recomendo. Então, se tu moscar, Brown, tu cai nesses caras. O que isso faz? A pessoa que não tem construído uma noção de pesquisa, e a gente não tem, a internet simplesmente brota e se populariza, e a gente não sabe muito como lidar, a gente tem que ter uma formação para isso. Ela olha, tem 3 sites, os 3 primeiros estão falando que sim, que existe, e aí a pessoa é convencida. Sabe quando eu tive o disparo disso? Foi em 2016, eu lembro que eu estava dando uma aula ensinando fascismo, já em 2016 eu estava me ligando lá numa vila em Porto Alegre tem muita periferia, né? As pessoas acham que, às vezes, quando estou de fora, acho que não. Inclusive, uma das periferias que eu trabalhei, 70% da população era negra, ou seja, Porto Alegre tem uma população negra gigantesca, assim como no Rio Grande do Sul, e as periferias são muito grandes e, eventualmente, muito violentas, né? Proporcionalmente, Porto Alegre é mais violento que Rio e São Paulo, se for pensar em proporção de violência. E aí, numa dessas comunidades, comecei a trabalhar, né? Eu percebia, né, traços já do fascismo. Claro que eu não pensava que ia ter um Bolsonaro, e eu fui pesquisar vídeos didáticos sobre nazismo. E eu botei no YouTube, escrevi nazismo direita. As primeiras 2 páginas eram vídeos dizendo que o nazismo era de esquerda. E aquilo me disparou um negócio assim, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa esquisita. Eu ainda não tinha começado minha pesquisa dentro das redes sociais, que minha tese é dividida em 3 partes. A segunda parte, as redes sociais, para depois ir para o fenômeno do neofascismo global. E eu comecei a ter alguma coisa estranha. E já havia essa constituição, isso já havia sido articulado a partir de 2013 nos Estados Unidos. Isso acaba acontecendo aqui. E quando a gente pensa assim, pô, o sujeito vai lá na internet e confirma que tem terra plana, óbvio, você botar no Google, e não há uma política, né? Eu gosto muito daquele documentário, O Dilema das Redes, só que ele tem um problema fundamental, que é não nomear o bicho pelo nome. Quando ele diz modelo de redes sociais, que é o de capitalizar pela polêmica, é problemático. O nome disso é capitalismo. Quanto mais tu engajar, mais vender, é capitalismo. Eles não dão o nome porque é um documentário estadunidense. Então, eles não querem dar esse nome. Mas é isso. Quando não tiver uma política de regulamentação, e aí o podcaster burro com o nome de bicicleta vai dizer que é censura, e todo esse nome de direito vai dizer que é censura, não é isso. É tu ter critérios. Se tu tinha uma imprensa antes das redes sociais problemática em vários sentidos pela ideologia que ela passava a se mostrar, a gente tem um problema muito maior com a popularização da internet, porque vira realmente nenhum critério de verificação, nenhum critério minimamente de compromisso jornalístico, com todas as falhas que haviam e ainda existem. Tu não tem informação dos sujeitos que estão produzindo conteúdo lá. E isso causa uma dificuldade muito grande. Então, quando a gente pensa assim, como que essa galera cai nisso? Porque essa galera vai pesquisar, olha pro Google e pensa, pô, se tá no Google é verdade, sabe? Se tá lá, e se os primeiros 3 sites estão dizendo que sim, então é. E esse é um problema muito grande. A gente tem que ter mecanismos. Agora, o Google não vai se comprometer a fazer isso. O Facebook não vai se comprometer a fazer isso. Porque o Twitter não vai se comprometer a menos mais. Ainda agora, que é do É Elon um grande Musk, adepto né? de teorias da conspiração da extrema-direita, o Elon Musk. Né? Então, eles não vão fazer o engajamento, polêmica gera engajamento, divisão gera engajamento, polarização gera engajamento. Então, eles não vão se comprometer. Não por acaso o Parlamento Europeu vem há tempos tentando legislar, inclusive convocando lá o Zuckerberg e outras figuras representantes das redes sociais, das grandes redes sociais, a tentar regulamentar. Eles são sempre naquele jogo de se escapar, né? Aquela coisa de peixe ensaboado, assim, que tu não consegue pegar ele, porque há um interesse financeiro e econômico. A gente tem uma série de whistleblowers, né, de pessoas que trabalham nas empresas, saem e denunciam, tem inclusive denunciam, olha, já estava muito evidente que essas teorias da conspiração, elas eram problemáticas, estavam sendo financiadas e acabam gerando eleições como a de Bolsonaro, ajudando a eleger Bolsonaro nas redes sociais também. Pegando o gancho no Bolsonaro, acho que é a última pergunta que eu tinha separado para te fazer, as outras a gente acabou indo respondendo enquanto estava conversando, né? Mas por que não separar o termo bolsonarismo do que é a extrema-direita no Brasil? Eu queria te ouvir falar sobre isso e eu tenho também uma opinião sobre por que não. Primeira coisa que eu acho que a gente não pode anistiar o Bolsonaro da responsabilidade. E claro, isso transcende o Bolsonaro, mas se chama bolsonarismo porque é um fenômeno que congrega vários grupos e várias estratégias, algumas antigas, outras novas, em torno dessa figura. O Bolsonaro, ele é o sujeito que
encarna isso. E como Trotsky dizia, a história, quando não tem grandes homens, inventa os grandes homens. E o Bolsonaro acaba sendo o sujeito errado na hora errada, ou, na perspectiva da extrema-direita, o sujeito certo na hora certa, para encarnar e para ser o catalisador de movimentos que já vinham pululando de vários lugares. E aí uma figura que a gente não pode menosprezar é o Olavo de Carvalho, como grande ideólogo dessa nova extrema-direita, um sujeito que teve já, inclusive, muito ligado à religião islã. Um dos filhos dele, inclusive, tem uma editora de textos que tenta capturar a comunidade islâmica brasileira para a extrema-direita como agenda, mas o Olavo de Carvalho é um cara da extrema-direita global que vai ter um papel fundamental, inclusive, em tutelar e, em alguma medida, dizer para os seus seguidores que ele vem formando desde 2004, pelo menos, com os cursos de filosofia dele, Bolsonaro é o cara. Ele tem problemas, aquele discurso meio que o MBL faz, é problemático, mas é melhor que o PT. Então, a gente tem no Bolsonaro a imagem, assim, como vai ficar para a história, o peronismo, o getulismo, quer dizer, transcende, a gente tem peronismo até hoje, tem peronismo, é a coisa mais maluca quando vai para a Argentina, tem anarquistas se dizendo peronista, tem fascistas se dizendo peronista, todo mundo se acha peronista, mas é porque marca uma figura. Eu jamais daria o benefício de anistiar o Bolsonaro como uma figura que, em alguma medida, concatena isso e acaba, então, dando um nome, uma cara em um período histórico para isso. Você tirou as palavras da minha boca, assim, eu acho que realmente não dá para dissociar, porque dissociar é anistiar o cara, em alguma medida, né? É você falar, não foi ele exatamente, isso é um movimento que tá acontecendo. Mas quem não comprou vacina pra gente foi ele, né? Quem cortou bolsa de pesquisador foi ele. Quem tirou dinheiro da saúde, quem comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, foi ele, de corrupção. Que isso é uma coisa também que eu acho muito louca, que pra muitas dessas pessoas que já estão tão fascistizadas, você esfrega na cara delas, né? O histórico de corrupção do cara e não rola. Não é enxergado, exato. Não, tem um teflon, né? É uma coisa impressionante. Entra aquilo que a gente falou, né? Tu pode esfregar o que for. Enquanto a captura estiver ali no afeto, tu não conseguir acessar esse dispositivo afetivo que está ali instalado. E aí, eu também gosto de falar que o fascismo é um sistema afetivo subjetivo que tende a se fechar e se cristalizar. Há figuras que, em algum momento, não têm um tendão de Aquiles. Porque mapear o fascismo é encontrar o tendão de Aquiles. Porque a tendência é tornar tudo impenetrável. Claro, sempre vai ter um caminho, mas tem gente que é muito difícil. Esse tendão de Aquiles se resumiu a quase nada. Um exemplo disso, para mim, é a própria falsificação do famoso velho da van, da morte da mãe dele, que foi por Covid, mas por agenda política. Ele falsifica o motivo da morte da própria mãe, porque ele é um adesista do neofascismo bolsonarista. É nesse nível. É nesse nível, né? Então é uma coisa, assim, quem eu aturar sabe que tem que honrar teu pai e tua mãe, né? Por favor, é o mínimo, é o básico, assim, né? Se tu não for mais um brasileiro com abandono parental como eu, assim, que daí tu não tem tanta obrigação de honrar o pai. Mas a mãe, pelo menos, por favor, né? Não, acho que com isso a gente pode encerrar o episódio. Acho que com isso a gente encerra. Agradeço, Judes, demais por você ter aceitado o nosso convite. Acho que a conversa foi muito boa, foi elucidativa da gente pensar em como a gente pode, como indivíduo, né, começar a trabalhar com essas coisas. E agora, no fim do episódio, a gente sempre deixa, né, algumas dicas de filme, livro, enfim. Eu queria indicar, você falou de uma eterna juventude hitlerista, né? Eu queria indicar o filme Jojo Rabbit, que tá disponível no Star Plus, que é um filme ótimo, que é um menininho da juventude hitlerista que o amigo imaginário dele é o Hitler, né? Eu amo esse filme, eu acho um dos filmes mais elucidativos da minha muito bom. Sobre o fascismo. Ele é com a Scarlett Johansson e me cancelem, mas eu acho ela uma chata. Mas mesmo assim eu acho o filme muito bom. Olha, eu cortava as unhas do pé dela todo dia, fazia café na cama, ela sendo chata, assim. Eu acho ela muito chata. Um amor por essa mulher, ela pode ser chata, assim, né? Enfim, pode me acusar agora de superficial, né? Mas todo mundo tem. Por exemplo, o Wagner Moura, se ele quisesse que eu passasse café pra ele de manhã, todo dia eu passava. Aí eu vou te dizer que mesmo como hétero, eu me permitiria algumas coisas que o Wagner Moura, sabe? É um homem incrível, assim, não tem... Não
ator. Eu já vi ele pessoalmente perto de mim, eu não tive coragem de falar com ele, mas nossa, ali é o conjunto da obra, assim, 10, né? Acho que vale recomendar o Tropa de Elite para assistir com a visão crítica do Capitão Nascimento, um filme bom de se assistir, né? Acho que tá disponível no Netflix, se eu não me engano. Um clássico também é aquele filme de Werther, A Onda. Pode crer. Baseado na experiência, né? Era isso que eu ia indicar, justamente. A gente já indicou outras vezes em outros episódios, mas tanto a versão americana de 81 quanto a versão alemã de 2008, muito bons. O filme de 2008, obviamente, tem uma qualidade de imagem melhor, tem tudo muito melhor, então fica também a indicação. Pode crer. E aí eu vou deixar linkado e indicado também o episódio do Greg News sobre desnazificação, que foi muito bom. O episódio 195 do podcast do IB, Eu Com Isso, que fala sobre nazismo brasileira, que eu achei muito bom. E indico demais, como ex-aluna, o curso sobre fascismo do Judes, que são 4 aulas, curtinho, preço acessível, incrível, muito bacana. Acho muito bom. Meu namorado tirava sarro da minha cara quando eu falei que eu tava fazendo curso de fascismo. Ele perguntou quando que eu ia aprender a dar um golpe de Estado. Sabe, né, Joaquim? Isso acontecia comigo no começo dos vídeos, que eu dizia assim, sou pesquisador da extrema-direita, e os comentários vinham, tu é da extrema-direita e tá denunciando? Não, eu tive que mudar minha fala, porque o pessoal achava que eu era parte da extrema-direita. Pesquisador da extrema-direita. É esquisito, velho. Isso é um objeto de pesquisa, né? Meu namorado falava, na aula de hoje você aprendeu o quê? Aprendeu a ofender qual minoria? Exatamente, que minoria você tá ofendendo já, né? Quem foi bater nas pessoas na rua, como que vai raspar o cabelo, né? Eu agradeço a indicação. Eu tenho esse mini curso agora, em fevereiro volta. É sempre de um mês, 4 encontros, né? Eu tenho outros cursos que eu dou também, de introdução à filosofia, de leituras filosóficas, e sempre tem bolsas, viu? Eu atualmente devo ter 30 pessoas ao redor do país que estudam com bolsa, ou seja, eu sempre falo que, né, eu tenho que me sustentar e tudo mais, mas não tenho um coração capitalista, né? Assim, quem quer estudar, e tem gente que ajuda eventualmente, que acaba financiando uma bolsa, às vezes que eu não financio também, eu não quero que ninguém deixe de estudar porque não tem dinheiro, assim. Eu me lembro, e aí, para finalizar, assim, minhas memórias, a minha avó Sara, um nome pouco judaico, né? Em épocas que a gente tinha muita dificuldade financeira e, assim, eu queria estudar inglês, por exemplo, a minha avó dizia assim, olha, para tudo pode faltar dinheiro, mas para estudar não. E ela dava um jeito de pagar o curso que eu quisesse aprender, fazer, porque ela entendia com valor, e eu acho isso bonito na tradição judaica, o conhecimento como um valor. Isso também é muito formado pelo contexto histórico, né? Porque nós, judeus, sim, fomos expulsos de quase todos os lugares, até acho engraçado ter uma piada que você fala para os meus amigos que não são judeus, quando eles perguntam o que é peiça, o que é Rosh Hashanah. Cara, grosso modo, o que tu tem que saber é, provavelmente, alguém tentou nos matar ao longo da história, não conseguiu, a gente fez um jantar para comemorar isso aqui. Porque quase todas as nossas festas passa por isso, né? E assim, e o conhecimento sempre foi um trunfo nosso, uma defesa existencial para a gente estar sobrevivendo como comunidade, como tipo humano, né? Diverso. É uma coisa que não te tiram, né? E aí, a última coisa que eu queria falar, além de, por favor, eu odeio essa parte de fazer, né, como produtor de conteúdo, assim, vamos nas minhas redes. Clica no sininho, se inscreve aqui embaixo. Isso eu não consigo fazer, mas eu digo assim. Não, a gente já foi acusado não, por um ouvinte nosso. Não é acusado, mas você já chamou o ouvinte nosso querido, Jailson, um beijo pra você, de Fortaleza, que ele falou, vocês levam tão a sério a questão do não proselitismo que vocês não fazem nem a propaganda pro povo se inscrever no canal do YouTube de vocês. Então, quer vir, vem, mas a gente não vai pedir. Exato. Tem uns pulos pra me achar, Zara. A gente acolhe, mas assim, a gente não sai divulgando, tá aí um erro. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer, assim. Se quiser, tem no Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, todos com @NIT4Speed. Eu sei que é um nome horrível, eu sempre falo, putz, é que eu não tinha perspectiva de fazer isso. Foi o Brasil e a extrema-direita que me obrigou a produzir conteúdo para explicar e tentar ajudar um pouco, assim. Então, aí contando pra Angela, eu acho o TikTok a rede mais insalubre que eu tô. Só que é a que mais fura a bolha.
controle. Então eu pensei, se eu vou fazer a batalha cultural, eu tenho que estar onde está a galera. Aí, o que eu faço? Eu entro, posto meu vídeo e saio. Eu não consigo ver. Eu não consigo. Eu vejo nos comentários, os primeiros 10 eu vejo, vou confessar aqui. Depois, ali pra frente, eu não olho mais, porque pra mim é insuportável. Algumas coisas, e o algoritmo sabe o engajamento, então quando eu entrava na época de eleição, só aparecia vídeo de Bolsonaro, Sogatas, não sei o que, quem tu vai votar? Daí mostrava um guri totalmente aleatório, bombado, bonito, e daí cortava assinando Bolsonaro. Eu ficava, meu Deus, por que isso? Aí então é assim que eu sobrevivo lá, viu? Só pra te explicar. E então, quem quiser é @Nietzsche, é aquele filósofo que eu tenho tatuado no meu braço. Inclusive, eu tenho também Spinoza, né? Um dia eu vou dar aula de filosofia só mostrando minhas tatuagens, é meu assim, de vida. E Nietzsche 4 Speed, que é um trocadilho com um jogo antigo que também é geracional, meus alunos novos não entendem, que era o Need for Speed, que era um jogo de carrinho. Mas então, é só me procurar nas redes, a gente troca ideia, eu respondo todo mundo, exceto se você for um nazista, um fascista, aí eu respondo às vezes, mas não é de modo nada amigável, né? Então, por favor, se você for fascista, não precisa. Eu sei que tem uma galera que me segue, que é do campo de lá, né? Que fica me seguindo e me acusando, mas assim, última coisa é assim, a gente precisa, e eu vou falar isso aqui, comunidade judaica, vários que já me chamaram de self-hated Jew e essas um monte de coisas que a gente vem denunciando o fascismo, enquanto a gente construir nossa identidade como filhos do Holocausto, sem entender por que nós fomos a vítima do Holocausto e não aprender a criar percepção da solidariedade com os povos e os grupos oprimidos, a gente não entendeu nada. A gente vai estar com uma procuração de sofrermos genocídio e não entendemos coisa alguma, e às vezes a gente vai acabar chocando o ovo da serpente, o que é talvez a pior ofensa por aqueles que caíram no Holocausto, que não sobreviveram, não chegaram, ou até mesmo os que chegaram e a gente está aqui por conta deles, que sobreviveram no meio disso tudo. Então, assim, vamos dar um passo para o lado e pensar por que nós, judeus, o tempo todo temos que remeter ao Holocausto. O que aconteceu? Por que escolheram a nós? Então, às vezes eu falo como metáfora, o trans é o judeu de agora, a pessoa, o indígena é o judeu de agora, o neofascismo, o imigrante, o que eles chamam de comunista, esses são os judeus de agora. E a gente tem que saber de qual lado da história a gente vai honrar os nossos antepassados, aqueles que caíram e que conseguiram estar aqui, chegar até aqui pra gente estar aqui, né? Era isso. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um ouvinte do Torá com Fritas há algum tempo. Fiquei muito feliz de conhecer a Ângela quando se inscreveu no grupo. Eu não conectei e depois eu acabei conectando. Inclusive, eu fiz uma proposta de fazer o Torá com milhas pra gente viajar, né? Primeira viagem. Pra Pyongyang, Coreia do Norte, que eu descobri que a gente tem um fascínio pela coisa da Coreia do Norte ser tão obscura, a gente quer ir pra lá. Então, a primeira viagem do Torá com milhas, eu acho, pode ser a missão judaica brasileira da Coreia do Norte. Eu devo confessar que eu não faço muita questão. A gente manda postal. Eu não faço muita questão. Se vocês quiserem vir com Torá com milhas para Israel, eu sou o guia de vocês. Tá tudo muito bem. Acho que podemos organizar. Quem me conhece sabe que planejar a viagem é comigo mesmo. O Theo tira sarro de mim, que ele fala quando passa a abertura das Olimpíadas, que ficam passando as delegações, ele fala, Ângela assiste, falando, aí, já fui, conheço, visitei. Eu sou a pessoa chata na conversa do bar que fala, então, quando eu morava na Tailândia, não sei o que lá. Muito bom. Então, mas, Jude, super obrigada por ter vindo. Foi um prazer te receber. Espero que seja a primeira de muitas participações. Vamos terminando por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram é @toracomfritas. Vocês também podem seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perderem o episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. Eu sou a Ângela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aludesempre ou @aluproduto. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima.